Eliana deixa escapar confissão íntima em programa com convidados famosos. No programa Casa de Verão da Eliana, exibido no GNT, a apresentadora protagonizou um momento descontraído e revelador ao lado de Juliette Freire e do ator Samuel de Assis. Durante a conversa, o assunto esquentou quando Juliette perguntou diretamente se Eliana mandava nudes. Sem hesitar, a apresentadora confirmou que sim e até pegou o celular para conferir as fotos, arrancando risadas dos convidados. A interação entre as duas seguiu no tom de brincadeira, com Juliette pedindo para ver o álbum de fotos apagadas do celular de Eliana, que entrou na onda e respondeu de forma bem-humorada. A ex-BBB até brincou dizendo que poderia roubar o celular dela, tornando o momento ainda mais leve e divertido. Além dessa troca inusitada, o programa também abordou outros temas. Eliana mencionou o noivado de Juliette com o atleta Kaique Cerveni e comentou sobre os elogios que a cantora fez ao parceiro. Em tom divertido, disse que ele era bonito, mas evitou usar a palavra gostoso para não desmerecer o próprio marido. Apesar do clima descontraído, a conversa também teve momentos de maior profundidade, quando Juliette falou sobre sua criação evangélica e como isso influenciou sua espiritualidade. As duas compartilharam experiências sobre fé e perdas familiares, tornando o episódio uma mistura de humor e reflexão. A repercussão do programa mostra um novo lado de Eliana, que segue se reinventando após sua contratação pela Globo e mantém um estilo mais espontâneo e aberto em suas aparições na TV. A repercussão do programa Casa de Verão da Eliana levanta uma questão interessante. Até que ponto uma apresentadora consagrada como Eliana precisa recorrer a revelações íntimas para gerar engajamento? Durante anos, sua imagem esteve associada a um perfil familiar, construído com base em um carisma leve e acessível. Agora, com sua transição para a Globo, parece que a estratégia mudou para algo mais provocativo, como se precisasse se reinventar a qualquer custo. O que antes era um bate-papo casual entre convidados virou manchete justamente pelo momento em que Eliana admite mandar nudes, e pior, cogita mostrar as fotos em pleno programa. Isso reforça uma tendência perigosa na TV e no entretenimento atual, a necessidade de apelar para a exposição pessoal como forma de prender a atenção do público. Não basta mais talento, carisma ou experiência. Agora, é preciso chocar, surpreender e viralizar. Além disso, fica a pergunta: se fosse um apresentador homem brincando sobre ter nudes no celular e fingindo mostrar as fotos, a recepção do público seria a mesma? A postura seria considerada leve e divertida ou soaria como algo inapropriado? A desconstrução de tabus é importante, mas a seletividade com que esses temas são tratados mostra que algumas figuras públicas podem se dar ao luxo de brincar com certos limites sem sofrer grandes consequências. Eliana tem o direito de se expressar como quiser, mas sua nova abordagem televisiva parece sugerir que até mesmo os ícones mais tradicionais precisam flertar com a cultura do conteúdo a qualquer preço para continuar relevantes. Será que a televisão brasileira está realmente evoluindo ou apenas cedendo à superficialidade das redes sociais? O comportamento de Juliette e Samuel de Assis no Casa de Verão da Eliana reflete um fenômeno preocupante da cultura atual: a normalização da invasão da privacidade sob o pretexto de descontração. Durante o programa, Juliette, sem o menor pudor, pediu para ver o álbum de fotos apagadas de Eliana, insinuando que a apresentadora tinha nudes salvos no celular. Em qualquer outro contexto, essa atitude poderia facilmente ser interpretada como uma invasão de privacidade, mas, curiosamente, dentro do universo das celebridades, parece ser apenas uma brincadeira. A questão que se impõe é: e se os papéis fossem invertidos? Se um convidado homem pressionasse uma apresentadora a mostrar fotos íntimas, a conversa ainda seria vista como engraçada ou rapidamente se tornaria alvo de críticas e acusações de constrangimento. A mesma Juliette, que já se posicionou diversas vezes contra machismo e comportamentos invasivos, agora protagoniza uma cena em que ultrapassa os limites da intimidade de outra pessoa. Mas tudo bem, porque o tom foi descontraído, certo? Outro ponto é a necessidade constante de trazer para o entretenimento temas que, embora naturais, não precisam ser banalizados a esse ponto. O episódio mostra como a fronteira entre liberdade e exposição excessiva está cada vez mais borrada.
Ser livre para falar sobre a própria sexualidade é uma coisa, mas insistir em transformar qualquer conversa em um show de revelações picantes para ganhar engajamento já se tornou um vício na mídia atual. O problema não é apenas o que foi dito, mas o que esse tipo de comportamento representa. Uma geração que perdeu qualquer noção de privacidade e que, ao invés de valorizar o respeito ao espaço do outro, trata o íntimo como moeda de entretenimento barato. A forma como Juliette pressionou Eliana a abrir seu álbum de fotos apagadas é um reflexo claro de como a cultura da superexposição está cada vez mais normalizada. Mas será que esse tipo de insistência seria vista da mesma forma se os papéis fossem invertidos? Se um homem fizesse o mesmo com uma mulher ao vivo na TV, exigindo que ela revelasse imagens íntimas e insinuando que poderia roubar o seu celular, o caso ganharia outra proporção. O episódio talvez fosse interpretado como assédio moral, constrangimento ou até invasão de privacidade. Mas, quando a situação acontece entre duas mulheres em um tom descontraído, tudo se transforma em um simples momento de diversão. Essa seletividade é preocupante, porque reforça a ideia de que algumas invasões são aceitáveis dependendo de quem as pratica. Além disso, essa obsessão por conversas de duplo sentido e revelações picantes diz muito sobre o estado atual da televisão. A geração de influenciadores e ex-BBBs parece ter trazido para a TV uma dinâmica de entretenimento mais voltada para a viralização do que para o conteúdo em si. Não basta ter carisma ou talento. Agora, cada entrevista precisa ter uma polêmica, uma fala ousada ou um momento de choque para garantir engajamento nas redes sociais. O que deveria ser um programa sobre verão e bate-papo entre amigos se tornou uma sessão pública de quem se expõe mais. Samuel de Assis, por sua vez, entrou no jogo, mas sem grande destaque. Sua presença foi quase decorativa em meio à troca de provocações entre Eliana e Juliette, o que também levanta outro ponto. Até que ponto homens podem participar dessas conversas sem o risco de serem mal interpretados? O que para uma mulher é brincadeira, para um homem poderia ser comportamento inapropriado. Esse duplo padrão é um reflexo da hipocrisia com que lidamos com questões de privacidade e sexualidade na mídia. No fim das contas, o episódio escancara um problema maior: a falsa noção de que intimidade precisa ser compartilhada para ser validada. A TV, ao invés de estimular conversas mais interessantes ou debates enriquecedores, parece estar cada vez mais obcecada com exposição e descontração forçada. E o público, por sua vez, aplaude, compartilha e transforma qualquer momento irrelevante em uma grande polêmica do dia. Mas será que isso é mesmo entretenimento de qualidade ou apenas mais um sintoma da nossa sociedade hiperexposta e sem limites? Os convidados do Casa de Verão da Eliana poderiam ter adotado uma postura mais equilibrada, mantendo o tom descontraído, mas sem ultrapassar os limites da privacidade da apresentadora. Uma conversa divertida não precisa, necessariamente, recorrer a insinuações íntimas para ser interessante. Juliette, por exemplo, poderia ter abordado o tema da liberdade feminina e da relação com o próprio corpo de maneira mais reflexiva, sem transformar o momento em uma espécie de interrogatório sobre a vida pessoal de Eliana. Em vez de pressionar a apresentadora a revelar detalhes íntimos e até sugerir que roubaria seu celular, o que poderia ser interpretado como uma invasão de privacidade se os papéis fossem invertidos, Juliette poderia ter conduzido a conversa para um debate mais amplo sobre exposição na era digital. Como uma influenciadora experiente, ela poderia ter usado sua vivência para discutir a linha tênue entre liberdade e superexposição, especialmente em tempos em que vazamentos de imagens íntimas são um problema sério. Samuel de Assis, por sua vez, poderia ter tido uma participação mais ativa, ajudando a equilibrar a conversa. Ele poderia ter feito perguntas mais instigantes, que gerassem um bate-papo interessante sem apelar para temas polêmicos. Em vez de apenas acompanhar a troca de provocações, ele poderia ter contribuído trazendo experiências pessoais ou discutindo o impacto da privacidade na vida de artistas. Eliana, por outro lado, não precisava sentir-se pressionada a entrar no jogo apenas para manter o clima leve. Como anfitriã, ela poderia ter guiado a conversa de volta para um território mais confortável, sem a necessidade de validar o comportamento dos convidados com revelações próprias.